Bem, dando continuidade aqui à resolução dos assuntos, vou compartilhar com vocês aqui, eu chego no próximo assunto, que é a representação gráfica de uma função. É o primeiro momento que a gente vai começar a trabalhar com gráficos aqui nesse livro, no nono ano. Então ele fala assim, ó, seja a função de A em B, pode ser representada graficamente plotando os pontos do plano cartesiano x e f de x. Então, a definição é que seja a função de A em B uma função, denomina-se gráfico de f o conjunto dos pontos da forma x e f de x, com x no domínio da função. Tá? A grande vantagem da representação gráfica de uma função é a visualização, é ver o seu comportamento. No momento, para fazer o gráfico de uma função, sugerimos que você monte uma tabela com alguns valores para x e, através desses valores, a gente vai calcular os valores para f de x. Depois, plote esses pontos em um plano cartesiano. Então, quando ele fala alguns valores para x na tabela, ele quer que você atribua valores para x. Tá? Eu posso atribuir 1, 2, 3, 4, qualquer valor, lembrando do conjunto de extensão. Tá? Então, ele falou aqui, esboce o gráfico da função dada a seguir. Qual é a função? É a função f de x igual a 5. Tá? Lembrando lá do nosso oitavo ano, certo? Lá vocês estudaram plano cartesiano. Eu tenho o eixo x e eu tenho o eixo y, tá bom? Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano. Para cá eu tenho os valores positivos, 1, 2, 3. Para cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Aqui para cima eu tenho 1, 2, 3. Aqui para baixo eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e vou embora, tá? Aumenta para os dois lados. Pode ser 4, 5, 6, 7 para cá, para o x. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui para o lado esquerdo do eixo x também, tá bom? Então, aqui a gente tem na A um tipo de função que a gente chama de função constante. E a gente irá estudar mais adiante o que é uma função constante. Uma função constante é quando, depois da igualdade, do lado direito, não tem nenhuma variável. Se você reparar, eu tenho f de x igual a 5. Eu não tenho f de x igual a 5x mais 3 ou 3x mais 2, não. F de x é igual a 5. O que significa? Não tem variável do lado direito dessa igualdade. Quando não tem variável, só número, isso é chamado de função constante. E para plotar o gráfico é muito fácil. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou procurar aonde está o 5 no eixo y, quando é função constante. E ali eu vou traçar uma reta, tá? Então, o gráfico dessa função A é aqui, ó. É esse que está em verde. Ele corta o y em 5. Vamos fazer a B. Vamos fazer o eixo y, plano cartesiano, o eixo x. Será que isso aqui é uma função constante? Sim, é uma função constante. Por quê? Porque do lado direito da igualdade só tem número. Que número é esse, professor? É o número menos 2. Então, eu vou procurar onde está o menos 2 no eixo y. Bem, o menos 1 é aqui embaixo. O menos 2 é aqui. Se eu quisesse 1 em relação ao eixo y, era aqui. Aqui era o 2. O eixo x, o 1 é aqui. O 2 é aqui. Menos 1 no eixo x. Menos 2 no eixo x. Então, aonde essa reta vai cortar o eixo y? Vai cortar em cima do menos 2, uma reta, tá bom? Então, quando é função constante, não esqueça, é muito fácil. É só traçar uma reta em cima da constante.
Qual constante que o gráfico está te dando? Se for 5, você vai cortar no eixo Y o 5. Se for menos 2, você vai cortar no eixo Y menos 2, lá em cima do menos 2. Então, esses são os gráficos, tá? Da função da A e da B. Então, vou até apagar aqui para mostrar para vocês, que eu tinha colocado aqui, ó. Então, esse é o gráfico da primeira. E esse aqui é o gráfico da segunda. E as retas que eu falo para vocês são essas aqui, ó. Olha, corta no 5 e aqui corta no menos 2. É a mais fácil que tem a função constante, tá bom? Agora vamos aqui para a C. A C não é função constante. Por que não é função constante? Porque do lado direito da nossa igualdade aqui, ó, se eu reparar, não tem uma variável, desculpa, não tem um número, tem uma variável. Se fosse só um número, igual aqui, ó, f de x igual a 5, f de x igual a menos 2, seria função constante. Essa aqui é chamada de função linear. A gente vai estudar mais adiante o que é função linear. Então, ele falou para a gente montar uma tabela. Então, eu vou montar essa tabela com vocês. Eu vou colocar valores para x, eu vou colocar valores para a função, uma coluna para a função é f de x igual a x, e eu vou encontrar valores para f de x. Tá? Eu sei que temos o eixo x, que eu quero montar o gráfico, e o eixo y. Tá aí. E agora a gente vai atribuir valores para essa tabela. Professor, essa função C tem restrição? Lembra lá do conjunto domínio? Tem raiz? Tem fração? Não, ela não tem restrição. Se ela não tem restrição, o conjunto domínio dela é todos os números reais. Você pode atribuir qualquer valor. Então, vamos atribuir. Se x for menos 1, qual é o f de menos 1? Bora lá, no lugar de x eu vou colocar menos 1. Então, f de menos 1 é o quê? Menos 1. Se x for 0, qual é o f de 0 dessa função? No lugar de x eu coloco 0. Então, o f de 0 é 0. Se x for 1, qual vai ser o meu f de 1? No lugar de x eu coloco 1. É 1. Então, 3 pontos já dá para a gente cortar uma reta. As equações que a gente está estudando aqui é a equação do primeiro grau. E o comportamento da equação do primeiro grau sempre é uma reta. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o eixo x, que ele falou que é o conjunto domínio. E aqui eu tenho o eixo f de x, que é o nosso conjunto contra-domínio e nosso conjunto imagem. Então, eu vou procurar no eixo x onde está o menos 1. O menos 1 está bem aqui. Esse menos 1, se você observar, o menos 1 fez par com quem? Com menos 1. Agora eu vou procurar onde está o menos 1, lá no f de x. Está aqui. Se eu coloquei menos 1, eu encontrei o quê? Menos 1. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Né? Vocês lembram, eu acho, disso aqui no oitavo ano. Quando for 0, quando eu atribuir 0 na nossa lei, eu encontrei o quê? 0. Então, é bem em cima do quê? Da origem. E quando eu atribuir 1 na nossa função, eu encontrei o quê? 1. Então, vou colocar aqui 1 para se ligar com 1. Tá bom? Então, tá aqui. Observa, isso aqui, ó, se eu traçar um segmento de reta, né, eu encontro o nosso comportamento da equação C. Esse comportamento aqui é a nossa f de x igual a x. Esse comportamento é único, é só dessa função. Se eu quiser descobrir agora na nossa D, vou montar a tabela x, vou colocar a função. Qual é a função? X menos 1. Antes eu coloquei o f de x, aqui não, tá? Não precisa. E eu vou encontrar os valores para f de x.
Aí eu pergunto, tem restrição? Não. Por quê, professor? Porque f de x igual a x menos 1, não tem raiz aí, não tem fração, eu posso atribuir qualquer valor. Então, bora lá. Se x for menos 1, vai ficar menos 1, menos 1. Estou substituindo, tá? Esse resultado é o quê? 2. Onde tiver x, eu vou colocar menos 1. Agora, se x for 0, vai ficar 0, menos 1. Eu vou encontrar o quê? 0 menos 1 é menos 1. Se for 1, 1 menos 1 é 0. Vamos atribuir outro valor? Se for 2, 2 menos 1 é o quê? 1. Com isso, eu já tenho os par. Eu posso montar o meu plano cartesiano. Então, bora lá. Eixo x, eixo y ou f de x, tanto faz. Aqui você pode, a nomenclatura que a gente pode colocar diferente, tá? Pode ser y ou f de x, tá? Tanto faz, você pode colocar aqui. Aí, o que vai acontecer? Bora ver os pontos do plano cartesiano. O menos 1 vai ligar com menos 2. Então, menos 1 em x, porque eu estou vendo aqui, esse aqui é do eixo x. E esses valores aqui são valores do f de x. Se x for menos 1, eu venho aqui no menos 1. Se x for menos 1, f de x vai ser menos 2. Menos 1 é aqui, menos 2 é aqui. Então, faço aqui o nosso primeiro ponto. Se x for 0, qual vai ser o f de x? x0 é aqui, f de x deu menos 1. Então, eu tenho um ponto aqui em cima. Esse é o ponto 0 e menos 1. Se x for 1, qual vai ser o f de x? Está aqui. Se x for 1, o f de x é 0. 1 é mais ou menos aqui. Esse aqui é o ponto 1 e 0. E se x for 2, está aqui. O meu f de x, segundo a regra lá da lei, dá 1. Então, aqui eu tenho o número 2 para x e o número 1 para f de x. Então, está aqui, certo? A nossa reta. Não está reto, mas você pode pegar uma régua aí e traçar. Então, esses são os gráficos da C e da D. Por último, eu tenho a questão E, que pede para plotar o gráfico. Ela é igual à letra C, só que ela é negativa, né? Ela é igual a C, só que ela é negativa. Então, a gente vai montar uma tabela, x. Aqui no meio eu coloco só a função, que é menos x. E aqui eu coloco os valores para f de x. Novamente, eu não tenho restrição, posso atribuir qualquer valor. Então, eu vou atribuir menos 1. Então, fica menos da fórmula com menos 1, que é x. Menos com menos vai dar o quê? Mais. Depois, se eu atribuir 0, vai ficar menos 0, que é 0, né? Depois, se eu colocar 1, vai ficar menos 1, que é menos 1. Já tenho 3 valores. Posso atribuir aqui esses 3 valores para só. Não preciso de 4, 3. 2 pontos já traço uma reta. Eu coloco 3, 4, porque a gente consegue ver melhor o comportamento da reta. Então, x, f de x. Quando x for menos 1, então, menos 1 está aqui. F de x é 1. 1 está aqui. Tá? Então, eu tenho o primeiro ponto. O menos 1 se ligou com 1. Depois, se x for 0, o f de x é 0. Então, posso colocar aqui no centro, é a origem. E depois, se x for 1, f de x é menos 1. x1 está aqui. F de x igual a menos 1 está aqui pelo lado de baixo. Então, eu consigo observar o comportamento de uma reta aí, ó,